O iPod apresenta... Marina, pensando que, né, quando a gente fala do podcast, a gente está falando de uma ferramenta de comunicação, mas na sua mão ali tem um monte de coisas para além do podcast. Como que ele se encaixa hoje, né? Conta um pouquinho para a gente desse bastidor, como é que o podcast ele se encaixa dentro da comunicação inteira, da esteira de peças, calendário editorial, como é que isso acontece hoje, quando a gente fala de bate-ponto? Vamos lá. O Bate-Ponto, ele foi um projeto que nasceu YouTube First. Então, a gente já pensou ele, né, para ser ali na plataforma do YouTube, para ser um videocast. Inicialmente, dentro da nossa estrutura de conteúdo, a gente queria ter produções em vídeo para embedar nos nossos blog posts. A gente tem o blog Solids, que é um blog assim, de muito sucesso, que hoje faz parte das nossas principais estratégias de inbound marketing. Então, a nossa geração de leads, MQL, né? Para quem é aí da área do marketing sabe que é fundamental, vem muito do blog. E aí a gente começou a observar que o blog performava melhor quando a gente embedava ali algum tópico relacionado ao blog post em vídeo. E aí que a gente começou a produzir para o YouTube, foi aí que a gente viu a necessidade do podcast em si, para aquela parte de branding que eu comentei, de ampliação da conversa. Só que aí é muito legal, porque hoje, né, falando só de bate-ponto, né, a gente tem um canal do YouTube bem oxigenado, com várias outras frentes e editorias, mas falando do bate-ponto, a gente chegou a 1 milhão e 900 views, só falando de bate-ponto. E como que a gente alcançou isso, né? Eu acho que tem a parte dos convidados que acaba com... Nossa, a gente acaba tendo assim... Acho que a ampliação vem muito daí, da conversa. E tem uma parte muito fundamental para a gente, que é o CTR do que a gente produz, né? Então, quando a gente está lá no YouTube vendo, por exemplo, as thumbs, né? A gente tem um CTR hoje de 7%. A gente é bench no mercado com relação exclusivamente ao bate-ponto. E aí, isso entra em várias métricas e estratégias nossas de negócio, tanto do funil, realmente de vendas, né, da gente conseguir gerar negócios. Um empreendedor, por exemplo, está querendo saber sobre como gerenciar melhor o time dele de uma empresa que não tem RH, porque isso acontece, é um tópico que a gente fala por lá. E aí ele chega no bate-ponto, né? Ele cria ali com a gente uma construção educativa mesmo, porque eu acho que a Solids tem muito esse papel educacional, e estreita a relação, né? E a partir do momento que a gente estreita a relação, gera confiança e aquele cara se torna, em algum momento, nosso cliente. Então, eu acho que as duas frentes, o bate-ponto, ele conseguiu atuar nas nossas duas principais frentes. Performance, né, dentro desse funil de vendas e contribuindo para que as pessoas cheguem mais educadas à medida que elas vão indo para o comercial e buscam realmente, entendem que precisam de uma solução para a gestão de pessoas, e também branding, né, que é esse ampliamento da conversa. A gente está falando e desmistificando a gestão de pessoas, não só como uma coisa que o RH precisa fazer, mas que a gente, todo mundo, né, como colaborador, como líder, precisa colaborar e entrar nisso ali no dia a dia da empresa. Não, legal. E é isso, né, Matheus? Quando a gente está falando de comunicação, o podcast ele é uma peça, a gente fala muito isso, né? O podcast ele é uma peça que dialoga com as outras. Como é que é isso na Anglo, né? Assim, e aí eu quero puxar um outro papo também, como que as pessoas veem isso dentro da Anglo, veem o podcast, né? Como a comunicação vê o podcast e como as pessoas veem dentro da Anglo. Às vezes um público um pouco diferente, né? Pegando aqui a comparação Solids e Anglo, né? Públicos diferentes, geração Z que tem lá E aí, quando vai olhar para a Anglo, às vezes tem, né, os engenheiros e tudo mais. Como é que isso acontece dentro da Anglo? A gente tem mesmo, né, uma diferença muito grande quando a gente considera principalmente o público do escritório corporativo, que fica aqui em Belo Horizonte, e o público das operações. Né? A gente tem operações aqui em Conceição do Mato Dentro, em Santo Antônio do Grama, Tombos e em São João da Barra, considerando a minério de ferro, e lá em Goiás, né, em Barro Alto e Niquelândia. O público daqui
né, do escritório, ele tem o hábito de consumir mais podcast. Uhum. E nas operações, eu tenho um pouco de diferença de perfil, né, de ser, às vezes até em função do sinal da internet, né, e por serem cidades mais distantes do centro urbano, a cultura do rádio ainda é muito forte. Isso. Então, a gente tem o desafio mesmo de engajar boa parte desse público operacional para acompanhar, para consumir o Conversas que Inspiram. Né? A gente conta histórias da região muitas vezes, a gente trouxe um episódio que falava sobre a culinária, a importância da culinária para valorizar a cultura local. Foi uma pérola esse episódio. E fala sobre Conceição, sabe? Fala sobre a região, fala sobre mineridade. E sem dúvida nenhuma é um tema de completo interesse, né, do público operacional, de todo mundo da região. Mas às vezes, pelo simples fato de não ter o hábito de consumir o podcast, aquela mensagem, né, aquele conteúdo acaba não chegando nesse público. É um desafio, né? A gente sabe o canhão que a potência, né, o potencial que a gente tem para desenvolver o próprio canal, porque são milhares, né, de pessoas que a gente tem ali como potenciais ouvintes. E Vem novidades por aí, né?